É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Senhor, olha para a nossa nação, olha para os teus filhos neste momento de adversidade, neste momento de provações, neste momento de angústia, Senhor. Nós clamamos a Ti. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome. Olha, meu Deus amado, para o Brasil, olhe para esta nação, cubra esta nação com a Tua glória, com o Teu poder, traga segurança no Senhor, traga descanso no Senhor, ó Deus. Nós oramos pelo nosso Brasil, nós pedimos que a bênção do Senhor alcance todos os estados, meu Deus, do Brasil. Nós apresentamos aqui o estado a qual nós estamos localizados, nós apresentamos o estado de São Paulo, apresentamos, Senhor, muitas cidades, apresentamos muitos, ó Deus amado, bairros, Pai, apresentamos muitas e muitas famílias e colocamos nas Tuas mãos, e Te pedimos que nesse momento, Senhor, a paz que excede todo entendimento entre em cada lar, meu Deus. Não deixe que o desespero, Senhor, não deixe que a ansiedade generalizada venha tomar conta, Pai, desse Teu filho, desta Tua filha. Mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus, aquilo que o apóstolo Paulo nos dissera, meu Deus, que em meio às nossas ansiedades, nós viéssemos colocar as nossas ansiedades conhecidas diante do Senhor, porque o Deus de paz, aleluia, o Deus de paz, Ele tranquilizará o nosso coração, os nossos sentimentos. Espírito Santo de Deus, esta oração que fazemos agora, que a cada lar, cada vida, Senhor, cada vida que está agora, meu Deus, pela internet, os Teus filhos que estão presentes aqui, neste momento, tenha do Senhor a paz que excede todo entendimento, o shalom do Senhor, que haja descanso, aleluia, que haja a bênção do Senhor, meu Deus, a paz que Tu traz sobre Sião, a paz que há sobre Jerusalém, seja derramado sobre a nossa nação seja cuidada pelo Senhor, aquilo que o salmista dissera, meu Deus, no Salmo 121, que nós elevaremos os nossos olhos para o monte, aleluia, de onde é que nos vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem do Senhor, que é o guarda de Israel. O guarda de Israel não dormitará, não tosquenejará, Ele guardará a nossa entrada, a nossa saída. Querido, o Senhor dos exércitos, o Seu nome é Jesus Cristo, o Seu nome é Jesus Cristo, o Seu nome é Jesus Cristo, esse que tem todo o poder nos céus e na terra, em abundância, doce graça, doce paz, presença notória, como estamos sentindo aqui. Essa presença do Senhor alcance a tua casa, alcance a tua vida, e onde quer que houver agora, um filho, uma filha, um servo, uma serva, alguém que esteja com uma enfermidade, onde quer que ela esteja alojada agora, em o nome de Jesus nós liberamos, Pai, liberamos uma palavra de cura, haja cura do Senhor, a cura do Senhor entre o teu lar agora, toca na sua vida, toca no teu corpo físico, toca na tua alma, nas tuas emoções agora sejam curadas todas as suas emoções, as suas inquietações, que em meio a dias tão turbulentos, em meio a dias tão adversos, Pai, traga paz do Senhor sobre esses teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, maravilha, é notória a presença do Senhor neste lugar onde estamos, e eu creio que esta presença também, ela alcança a tua casa, ela alcança a tua vida. Nós estamos aqui
pela primeira vez com culto online, né? Deus, na sua multiforma e sabedoria, prepara para nós e permite que nós vivamos cada situação que às vezes nós jamais poderíamos imaginar, mas estamos nós aqui, dentro do seu lar, trazendo uma palavra de aliento, trazendo uma palavra de vida. Queridos, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês, mas vai compartilhando aí, convida um amigo, diga, olha, vai começar a ministração agora, compartilha com 2, com 3, compartilha com 12, né? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 19 a seguir. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Guilherme, Jonatas, que estava aqui, né? A pastora Pamela, e tem um pessoal aqui, a nossa casa virou os estúdios da Hebron Church, foi aqui, está sendo aqui bem na minha cozinha, olha que benção, né? Cozinha abençoada. Guilherme, nosso sonoplasta aí, esse menino é uma benção. Aqui também o pastor Anselmo, a pastora Rose do pastor Anselmo, pastora Rose do pastor Fernando, os meus 12 aqui também, Adriana, Israel, Emerson e Damiana, e a mulher mais linda do mundo, a apóstola Cláudia, com esse meu netinho abençoado, né? Pode ficar tranquilo que a casa é grande, né? Eles estão bem, dá espaço para todo mundo aqui, graças a Deus. Ok? Compartilhou aí? Como é que é, pastor Guilherme? O que é que o pessoal tem que fazer aqui? Tira uma foto de casa. O pastor Guilherme disse para mim falar e eu tinha esquecido. Tira uma foto de casa aí e manda nas redes sociais, aqui mesmo. Isso, marca a igreja e manda lá no Facebook, ok? Vamos ler então, texto. Lamentações 3:19 a seguir diz-nos assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Verso 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Queridos, se fôssemos dar um tema para esta mensagem, o tema seria, provavelmente, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Coloca aí, compartilha aí, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nesta geração, uma geração pós-moderna, né? Se nós tivéssemos profeta que teve um ministério como o ministério do profeta Jeremias, com certeza esse profeta seria considerado o profeta do caos. Com certeza esse profeta não seria um profeta muito popular. Esse é um dos ministérios que muitos de nós não gostaríamos de exercer. Às vezes acompanhamos algumas pessoas dizendo: eu sou como o profeta Jeremias, sou muito chorão. Mas para entender o nível desse profeta e por que ele era esse profeta chorão, não é fácil. Chorar sem sentir as mesmas angústias e as mesmas dores que Jeremias sentiu, não é fácil.
considerado e conhecido como um profeta chorão, a ponto de escrever um livro só de lamentação, né? Um profeta que não foi muito compreendido. Por que Jeremias foi um profeta que não foi muito compreendido? E por que eu digo que um profeta como Jeremias, em nossa geração, ele seria considerado com certeza um profeta do caos? Um profeta que provavelmente algumas pessoas diriam que ele seria paradoxial, ou exercia um ministério paradoxial ao ministério de muitos profetas que nós ouvimos, assistimos e até mesmo acompanhamos a vida de alguns. Por quê? Porque enquanto os falsos profetas, eles previam dias de grandes realizações para a nação de Israel, que estava debaixo do pecado e debaixo do juízo de Deus. Mesmo assim, os profetas diziam que era dias de grandes realizações, mas Jeremias não. Jeremias anunciava ao contrário. Jeremias anunciava o cativeiro e o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Enquanto os profetas diziam, vai ter paz, Jeremias dizia, não vai ter paz coisa nenhuma. A coisa não está nada boa, vai ter cativeiro. Enquanto os profetas, os falsos profetas, eles diziam que até haveria cativeiro, mas seria por um tempo curto. Iria ser algo passageiro, que ninguém deveria se preocupar. Jeremias se levantava e dizia, não, vai demorar muito tempo. Esse cativeiro será de 70 anos. Enquanto havia gente, profetas, que queria induzir o povo a fazer uma rebelião contra aquela nação, contra aquela situação, contra aquele povo que estava oprimindo-os. Jeremias se levantava e dizia, não, o problema não é a Babilônia, o problema não é os babilônios, e sim Deus que está por trás dessa nação. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, para nós entendermos algumas coisas nessa tarde, nesse início de noite. É importante nós entendermos que nesse tempo em que estamos vivendo, existe, nós como profetas de Deus, nós não temos nenhuma dificuldade em levantar a voz profética e dizer assim, Deus está no controle. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de entender que Ele pode estar por trás de tal coisa. Era isso que Jeremias, que diferenciava Jeremias dos outros profetas. Porque se nós temos capacidade e autoridade para dizermos Deus está no controle, nós precisamos também ter a sensibilidade para entender que é possível que Deus esteja por trás do que esteja acontecendo. E deixe-me dar 2 exemplos para você, tem muitos, mas deixe-me dar 2 exemplos para nós entendermos isso. O profeta Abacuque capítulo 1 e o verso 2, Abacuque, indignado com a situação a qual a nação se encontrava, a qual o povo de Israel se encontrava, Abacuque diz, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade? Por que a destruição? Por que a violência? E essa violência está diante de mim. E há também quem suscite contenda e o litígio.
por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Essa era a indignação de Abacuque. Ele questiona o Senhor: tu não vai fazer nada, tu não vai tomar providência. E aí Deus então se revela a Abacuque dizendo o seguinte: olha o que Deus começa a dizer: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, uma nação amarga, uma nação apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sai o juízo e a sua grandeza. Olha só, Abacuque diz: Deus não está vendo? Deus vai e levanta os caldeus, Deus vai e levanta os babilônicos, uma nação terrível. Em virtude do que Abacuque achava que Deus não estava vendo, Deus levanta um povo duro. E aí Abacuque lá na frente vai dizer: não, Deus, o Senhor que é rocha eterna, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é compassivo, como pode fazer tal coisa? E Deus disse: quando for contada a situação que vocês estão vivendo, talvez muitos não compreendam. Deixa eu te dar um outro exemplo. Joel capítulo 2 e o verso 25 diz assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, cortador e o destruidor, o meu grande exército que eu enviei a vós. Eu já ouvi muitas pregações, alguém dizer que esses gafanhotos viriam e seriam do adversário, mas não. Deus disse: é o meu exército, fui eu que enviei. Não foi o adversário que havia enviado esse exército, e sim Deus. É difícil para nós compreendermos e entendermos isso. É por isso que eu estou dando esses dois exemplos, para nós fazermos uma junção com esta palavra, a qual o profeta Jeremias, em meio às suas angústias, em meio às suas dores, ele profetizava algo que ninguém queria acreditar, porque não parecia que era Deus que estava por trás de tal situação. E a pergunta para nós, muitas vezes, é dizermos: por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus permite isso? Por que Deus levanta profeta como Jeremias, que já chegou a dizer: eu não passo de uma criança? E Deus disse: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E cumpre o propósito dele na vida de Jeremias. É por isso que Jeremias não seria hoje um profeta popular, não seria, sem sombra de dúvida, não seria, porque ele não é um profeta que profetizava dizendo: Deus é contigo mediante a forma quais vocês estão vivendo. Não, ele era o profeta que dizia: o Senhor vai levar vocês ao cativeiro. Não é um profeta muito popular, tem tantos outros que nós começamos a entender e compreender. É possível que não basta somente eu dizer, às vezes, que Deus está no controle. Eu preciso ter discernimento.
Porque se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. É duro para nós entendermos isso. Ele vai cumprir o Egito. Porque vocês têm que ficar aqui. Vocês precisam ficar em Jerusalém. E esperar em Deus. Vocês não podem agir do jeito que vocês pensam. Do jeito que vocês querem. Da forma que vocês acharem que está tudo bem. Não fujam. Fiquem em Jerusalém, não vá para o Egito. Fiquem em Jerusalém. Tudo isso, queridos, faz Jeremias se tornar um profeta odiado pelo povo. Tudo isso faz com que Jeremias fosse até mesmo taxado como antipatriota, porque ele profetizava tudo que o povo não queria. Ele falava tudo que o povo não queria ouvir. Como é difícil às vezes, queridos, para nós queremos ouvir algo de Deus que não é o que Deus quer nos dizer. Como é difícil para nós olharmos em alguns momentos adversos das nossas vidas e buscarmos uma palavra e não a termos. E quando essa palavra vir em nossa direção, isso é uma palavra como palavras que Deus usava ao profeta Jeremias para dizer: quem vai aceitar? Quem irá receber? Duro era esse ministério de Jeremias. Os pastores aqui gostariam unção do ministério de Jeremias. Você que está me ouvindo aí, você profeta, você pastor, você líder, gostaria de um ministério como esse, de andar na contramão de tudo aquilo que os outros estão dizendo? Ninguém queria. Mas em meio a tudo isso, Jeremias era uma pessoa muito sensível. Em meio a tudo isso, havia em Jeremias uma sensibilidade mediante a tantas coisas ruins que ele profetizava para a nação de Israel por conta do seu pecado. Ele era sensível. Sabe por quê? Porque quando ele profetizava, ele sabia que aquilo iria acontecer. E aí ele imaginava o sofrimento que aquela nação iria ter e iria passar. Agora preste bem atenção. Embora ele profetizava coisas ruins em virtude do pecado da nação de Israel, ele profetizava e não ia embora, ele ficava no meio do povo. Ele não era um profeta que profetizava e queria sossego, queria descansar, e o povo que recebesse a palavra que se vire com os seus problemas. Não. Ele era extremamente provado, mas ele se movia de íntima compaixão e amor. Há um momento que, em meio às suas angústias e às suas provações que ele passava, ele mesmo disse: eu vou parar, não vou falar mais, não vou profetizar mais, não vou exercer mais esse meu ministério. Mas aí ele mesmo dizia: quando eu penso em parar, logo me arde o coração. Quando me vejo, me ponho a chorar. E quando percebo, já voltei a pregar. Aleluia! Por conta da sua sensibilidade, por conta do amor que ele tinha para a nação de Israel, ele pensava: o que é que Deus vai, o que é que vai ser desse povo, meu Deus? E ele sofria muito por conta disso, muito, constantemente. A sua mente era acometida de várias lembranças amargas.
que deu origem a esse livro de Lamentações. E no capítulo 3, as suas lembranças de amargura. No capítulo 3, e o verso 1, ele diz: eu sou um homem que viu a aflição. Ele era uma pessoa aflita, mediante a tudo que estava acontecendo. Ele diz: olha, ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. O verso 4 vai trazer uma revelação de que Jeremias, mediante ao seu ministério, a tudo que ele passava, ele chegou até mesmo a envelhecer na sua carne, na sua pele, e os seus ossos aquebrantavam-se. Ele chegou a dizer que eu não posso sair, verso 7 do capítulo de número 3, não posso sair, agravou os meus guilhões. No verso 17 ele diz assim: a minha alma não tem paz, tem paz a minha alma, eu esqueci-me do bem. E ele disse: então eu disse, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele diz no verso 18: as minhas forças, Senhor, pereceram, a minha esperança. Ela está perdendo as forças no Senhor. Lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto do fel, daquilo amargo que estava nele, dentro de mim, por causa das angústias que ele passava mediante seu ministério profético, por amar o povo, e por ver que tudo aquilo que o povo estava passando, ele mesmo vai dizer, desse capítulo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: do que é que queixa o homem vivente? Queixa dos seus próprios pecados. Então as suas angústias eram muito grandes, por conta do seu ministério, em meio à rebeldia de um povo, chamado o povo de Deus. O profeta Jeremias, ele vive tudo isso, que profetiza, mas faz gerar nele, em meio a um sofrimento, quando vê o outro humano, quando vê o outro ser, que iria padecer tudo aquilo, que Deus estava, por intermédio da vida dele, dizendo à nação, o que eles iriam passar. Gerou angústia, gerou dor, gerou amargura, gerou tristeza, gerou dentro do seu coração vontade de desistir, vontade de parar, gerou desânimo, gerou aflições, gerou dor. Mas aí, em meio a todas essas suas angústias, em meio a todas essas dores que ele sentia, ele diz: mesmo assim, aleluia, não importa a angústia, não importa as lutas, não importa as adversidades, não importa até mesmo se está acontecendo com você, ou que está acontecendo com a nossa nação, seja em virtude daquilo que nós não entendemos, mas se o Senhor, se aprove ao Senhor, não é o que nós gostaríamos de ouvir, se aprove ao Senhor não somente permitir, mas, como eu disse, os profetas diziam o contrário, e Jeremias dizia: não,
Não é tempo bom, é tempo mau. Se nós estejamos atravessando por este momento, há uma palavra para o meu coração e para o teu coração, independente da situação ou posição. Não é apologia ao pecado, não é apologia ao erro, mas essa é uma palavra de esperança, porque mesmo em meio a tantas amarguras, no verso 21, ele esquece um pouco, ele esquece a dor, ele esquece o castigo, ele esquece as provações, e ele diz: Senhor, aleluia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh, glória! Não é tempo de nós nos trancarmos no sentido emocional e fecharmos o nosso coração achando que não há mais esperança. Há um caos na nossa nação e no mundo. É como se a esperança para algumas pessoas tivesse ido embora. Nós estamos vendo pessoas sendo consumidas pelas suas angústias. E o profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu profetizo nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, em meio ao caos que estejamos atravessando, sejamos somente tementes ao Senhor e vamos pedir a Ele: Senhor, Deus, traga à minha memória em meio a esse caos aquilo que me dá esperança. Traga à minha memória em meio a essa pandemia aquilo que me traz a esperança. Traga à minha memória, Senhor, em meio ao desequilíbrio social, financeiro, econômico, até mesmo o desequilíbrio cristão, o desequilíbrio da religião, o desequilíbrio dos profetas. Senhor, em meio a tudo isso, traga a minha esperança, Senhor. Oh, glória! É tempo, povo, de nós clamarmos, de dizermos: Senhor, não sabemos o que estamos atravessando, não entendemos o que estamos atravessando, mas, por favor, Senhor, traga a nossa memória, Senhor. Aleluia, remandaracandaraessai. Traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Eu tenho ouvido esses dias tantas pessoas se levantando e dizendo: traga uma palavra de esperança, mas em meio ao seu discurso começa a atacar outras pessoas, começa a falar do que pensa assim, do que pensa assado, mas não faz ninguém tem esperança. A amargura está no coração de muitos, a tristeza está no coração de muitos, mas eu profetizo: o Senhor vai trazer à tua memória aquilo que lhe dá esperança. Vai trazer, o Senhor vai começar hoje na sua casa, na nação brasileira, no mundo, trazer lembrança ao seu povo aquilo que lhe traz esperança, ainda que a situação não mude. Eu sei em quem tenho crido, e essa esperança se tornará algo vivo e real na minha vida. Jeremias pediu: traga a minha memória aquilo que me traz esperança. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as maiores crises da sua vida, não sei o nível de amargura, de dor, mas peça para o Senhor: Senhor, traga a minha memória, traga a minha memória. Talvez Jeremias pudesse lembrar na sua memória: o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele sabe o que faz, permite o que quer, está no controle de todas as coisas. Esse Deus que está nos tratando assim, tirou o seu povo com mãos fortes do Egito. Esse Deus, Ele abriu o mar para o seu povo passar.
Esse Deus converteu águas amargas em águas doces para o teu povo beber. Esse Deus tirou água da rocha para saciar a sede do teu povo. Esse Deus enviou carne em meio ao deserto. Esse Deus, enquanto havia um calor escaldante, Ele mandou uma coluna de nuvem para proteger o teu povo. Esse Deus, enquanto em meio à noite fria do deserto, Ele mandou uma coluna de fogo. Esse Deus protegeu os seus profetas. Esse Deus guardou o teu povo. Esse Deus permitiu tantas coisas, mas esse Deus fez promessa a Abraão que esta nação seria uma nação grandemente sobre a face da terra, que este povo seria um povo abençoado. Começa a lembrar isso. E aí ele já escreve logo em seguida, verso 22 do capítulo de número 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Deixa eu trazer esperança para você. Em meio a tudo isso que você está passando, saiba, as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor sobre a tua vida, elas não têm fim. É por isso que o salmista Davi diz no Salmo 23, do verso 5 e 6 a seguir, ele vai dizer: porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Saiba de uma coisa, em meio a tudo isso que está acontecendo, eu sei que a misericórdia do Senhor está seguindo a minha vida, está seguindo a sua vida, está seguindo a tua casa. Creia! Traga a esperança das misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Aleluia. Tem gente preocupada com amanhã, querendo que o hoje se finde para ele, porque ele não sabe como vai estar amanhã. Eu quero declarar em nome de Jesus: as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus para com a tua vida. Grande é a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Traga isso à tua memória. Enche o teu coração de memórias a saber que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus sabe o que faz, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei disso. Eu preciso me lembrar neste momento de tamanha confusão no mundo. Eu não posso me esquecer que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Elas são as causas e as razões de nós não sermos consumidos. Jeremias também, mesmo em meio a tudo isso, trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele também ele lembra de algo que Deus lhe deu, que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias capítulo 11 e o verso, Jeremias capítulo 29, desculpe, e o verso 11, trazer à memória aquilo que traz esperança, é lembrar isso aqui que o próprio Jeremias, usado por Deus, disse. Em meio às suas aflições, em meio à sua amargura, em meio à sua palavra profética que gerava pânico, que gerava ódio, Jeremias disse: Senhor, traga à minha lembrança aquilo que me traz esperança, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Aí Jeremias 29, o verso 11, eu imagino agora Jeremias lembrando isso, porque eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar onde eu vos transportei. Vou trazer à tua memória aquele que vai lhe dar esperança. O Senhor sabe o pensamento que tem a respeito da nação, a respeito do mundo, a respeito de você, da sua casa, de quem crê e de quem não crê. Mas a palavra de Jeremias é uma palavra de esperança, dizendo: eu sei, os meus pensamentos a vocês não são mal. Aí então vós ireis e orareis e me buscareis. Agora olha só, Ele vai deixar ser achado de nós, nação brasileira. Aleluia, aleluia. Traga à sua memória que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito não é pensamento de maus. Ai, querido, então por que é que isso acontece? Ele quer trazer a nós um tempo incessante de nós buscarmos. E Ele disse: eu vou me deixar ser achado por vós. Eu vou me deixar ser achado por vós. Eu vou me deixar ser achado por vós. Eu vou me deixar ser encontrado por vós. Talvez a gente pergunte: por que é que Deus faz isso? Por que é que Deus permite isso? Como os dois exemplos que eu dei de Joel e do profeta Joel e do profeta Abacuque. Por que foi que Deus então mandou aquele exército para destruir? Por que foi que Deus usava Jeremias se ele tinha pensamentos bons do povo e não pensamento mau? Por que é que Deus faz essas coisas? Por que Deus faz isso? Jeremias ele já havia dito. Jeremias capítulo 3 e o verso 14 ele vai dizer: convertei-vos a mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei de uma cidade a dois, de uma geração, e vos levarei a Sião. Eu vou levar vocês a Sião. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do conceito do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. E naquele tempo chamará Jerusalém de trono do Senhor, e que todas as nações se ajuntarão a ela, e o nome do Senhor a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração. Isso que Deus permitiu. Lá em Joel, por que ele permitiu? O verso 12 do capítulo 2 vai dizer: porque ainda assim agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Por isso,
que Deus permitiu? Deus queria não uma adoração de fachada, Deus queria não um tempo de troca, mas Deus queria um coração sincero e quebrantado diante da presença dele. O povo entende isso, o povo traz a memória de quem é o Senhor, e então o povo se arrepende, rasga o coração, não as vestes, se aquebranta diante da presença do Senhor. Aí Deus se levanta e ele então diz, lá em Joel 3:26, e comereis fartamente, ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque Ele procede para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Porque que Deus permitiu tudo aquilo? Que quando o povo se arrependeu, quando o povo se aquebrantou, Deus restituiu todas as coisas, mas não parou só nisso. Deus disse, tem mais, vai vir uma unção, vai vir uma unção, vai vir um derramar do meu Espírito Santo, e os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos, eles tornarão a ter sonhos, e haverá visões espirituais no meio dos jovens. Tudo que Deus tenha permitido na sua vida ou na minha vida, eu preciso entender. Ele sabe os pensamentos que tem a respeito de mim. Talvez eu não entenda, mas quando eu trago a memória que Ele é um Deus bom, compassivo, misericordioso, eu entendo que vai chegar o dia da dupla honra, vai chegar o dia de tudo isso mudar, porque o nosso Deus, Ele não quer que nós sejamos para sempre envergonhados. Deus faz isso. Disse isso lá, Joel. Abacuque. Porque que Abacuque não entendeu? Em meio ao Senhor trazer a memória, no capítulo 2 e o verso 3, Deus começa a falar para Abacuque e diz, olha, porque a visão é ainda para um tempo determinado, até o fim falará e não mentirá, se tardar, esperai-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque entende, traz a memória de quem é o Senhor. Aí Abacuque vai dizer o que nós precisamos dizer, capítulo 3 e o verso 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. Ele entendeu tanto, ele encheu o coração dele de esperança. Que ele diz, aviva, mas não para aí. Ele traz à memória aquilo que dá esperança a ele. E ele diz, 3:17, no caos que estamos vivendo, na angústia que estamos vivendo, no sofrimento que estamos vivendo, eu quero declarar, já sofri muito por a palavra profética, ou pelo que está acontecendo, ou pela dor, ou pelo caos. Ele levanta e ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, aleluia, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei ao Deus da minha salvação. Ainda que haja um caos, ainda que haja dor, ainda que haja um colapso, ainda que haja lutas, ainda que haja enfermidades, ainda que haja toda sorte de mal direcionado a vós, declare e se alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da tua salvação. Aleluia.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele é o Deus da minha salvação. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança em meio ao caos. Ele é o Deus da minha salvação. Quero trazer esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele corrige e castiga todos quanto ama. Ele tem a última palavra. A nós homens é dado o direito de fazer os planos do coração, mas a palavra final, a palavra da língua, a palavra da boca, sai da boca de Deus em minha e na tua direção. Eu digo a vocês, traga a memória que o Senhor, Ele pode lhe trazer esperança, e Ele tem a última palavra acerca da sua vida, da sua casa, de tudo que você esteja atravessando. A última palavra não vem de médicos, não vem dos políticos, não vem de juízes, não vem de advogado, não vem da ciência. A última palavra sai da boca de Deus. Traga a tua memória e tranquilize o teu coração. Guarda o teu coração nesse tempo de caos. Guarda o teu coração. Traga a memória que, independente do que esteja acontecendo, Ele é o Deus da sua salvação. Independente do que está acontecendo, Ele é e exerce misericórdia para conosco, que é as causas de nós não sermos consumidos. Já vamos para o fim. Quer trazer esperança. Ele diz no 3:29, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele diz, o que me dá esperança? Vou colocar minha boca no pó. Talvez assim, haja esperança. Nunca houve um despertar da nação como tal. É bem verdade que enquanto alguns para gladiar-se contra outros, mesmo em meio a tudo isso, nunca se viu o povo orando como está orando. Nunca se viu o povo tão preocupado com as igrejas que está fechando. Eu sei que não está acontecendo só comigo, com vocês também. Pessoas que já tinha tempo que não colocavam o pé na igreja, estão preocupados. Por que as igrejas estão fechando? Está um desespero. Nunca se ouve. Nós mesmo da Hebron Church, a partir de meia-noite, uma semana, relógio de oração, 24 horas. E quantas outras que estão orando, que estão jejuando? Por que essas coisas precisam acontecer? Para nós nos levantarmos como voz profética. É por isso que Deus sabe. Traga-nos palavra, traga a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Aí, para nós concluirmos e encerrarmos, no capítulo 5, do verso 7 a seguir, esse chorão, esse profeta, que pede ao Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança, que eu não estou aguentando. Ele começa a dizer, no seu livro de Lamentações, capítulo 5, o verso 7, ele começa a dizer, nossos pais pecaram e já não existe. Nós levamos a sua maldade ou a sua culpa. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Parece alguma coisa com a gente? Por causa da espada do deserto, nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as nossas mulheres em Sião, as virgens
nas cidades de Judá, os velhos já não têm mais assento à porta, os jovens já não cantam mais, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Era só lamento, desrespeito aos anciões, desrespeito às mulheres, ardor em meio ao sacrifício do trabalho para trazer o pão. Não havia mais alegria, a dança havia se convertido em tristeza, em pânico. A coroa havia caído da cabeça e ele dizia: tudo isso aconteceu porque pecamos. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele diz, aleluia, no verso 21 do capítulo de número 5, que é a palavra que eu libero hoje para toda a Hebron Church, todos que nos assistem, todos que nos ouvem agora. Ele diz: restaura-nos, Senhor, a Ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Restaura-nos, Senhor, a Ti, para que nós retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Restaura, Senhor, a nação brasileira a Ti. Restaura, Senhor, renova-nos como dantes. Torna a dar-nos alegria, a alegria da nossa salvação. Não é epidemia, não é crise, não é adversidade que vai fazer nós perdermos a nossa alegria, ainda que sejamos acometidos dela. Eu sei em quem tenho crido, como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará ao meu favor, e eu estou seguro nos braços do Senhor. Aleluia. Renova-nos como dantes, Senhor, para entendermos o que, independente de qualquer coisa, nós estamos seguros nos Teus braços. Ei, não se desespere, não deixe a angústia, a dor, não deixe as crises existenciais, as crises emocionais tomarem conta da sua vida. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Deus é um Deus misericordioso, Deus é o Deus da sua salvação, Deus é um Deus que lhe ama, Deus é um Deus que lhe coloca agora nos teus braços. Nós que estamos aqui, vamos ficar de pé, os que estão aqui em casa, você que está aí na tua casa, se puder agora, coloque de pé, cante esse cante conosco agora. Levanta a sua voz profética na tua casa. Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Em meio ao caos, eu sei que eu estou seguro nos braços do Senhor. Então eu vou acalmar o meu coração. Cada coração agora seja acalmado, cada vida agora seja acalmada. Ei, você não é fruto do caos, você não é fruto dessa epidemia, dessa pandemia. Você é filho de Deus, você é servo do Senhor. Cante conosco, cante. Que a unção que está neste lugar, que a presença de Deus que está neste lugar, que é notória, invada a tua sala agora, invada a tua casa, invada a tua vida. Sinta a presença